E vai ser um passeio que a gente vai fazer pelos concertos, pelas apresentações, né, que a Orquestra Filarmônica de Varginha fez no ano passado. E a gente vai comentar, né, as apresentações, comentar as pessoas que participaram com a gente e comentar a nossa história, né? Queria deixar claro que a Orquestra Filarmônica de Varginha é uma atividade, né, da NPO-Sul, a Associação de Núcleos Pedagógicos de Orquestra Sul de Minas. Não somos vinculados a nenhum órgão governamental, não somos do Conservatório, não somos da Prefeitura, não somos do Estado de Minas, não somos do governo federal. Nós somos um grupo de pessoas da sociedade civil, músicos e espectadores, que decidiram fazer música no sul de Minas. E é nesse contexto que nós entramos em contato, começamos a conversar com várias pessoas que aderiram à ideia, e assim nasceu a orquestra em março de 2023. É importante a gente sempre trazer para o público que esse tipo de iniciativa é uma iniciativa que parte da sociedade civil como uma necessidade básica. Então a gente tem aí a cultura, né, mas no nosso caso o braço das artes e logo também da educação, porque a formação de todo ser humano ela é atravessada por diversas áreas, né? Então a educação ela também é permeada pelas artes, como uma necessidade básica da sociedade. Então são indivíduos, né, pessoas da sociedade civil que se organizam, se juntam para conseguir viabilizar novas formas que ainda não estejam sendo viabilizadas pelo poder público, para incrementar essa sociabilidade, né? Se a gente for falar de fato de uma sociedade, uma civilização, a arte, a cultura, a educação, ela precisa sempre estar dentro dessa noção de civilidade, de sociedade. Então, o ser social sem arte, ele é praticamente inexistente. A gente pode ver isso na pandemia, né? Então, reiterar aí o que o Cassiano colocou, que é muito importante. Né? Então, não somos vinculados a nenhuma instituição pública de nenhuma dessas formas, mas, ao mesmo tempo, entendemos a necessidade de dialogar com todas essas esferas. E, assim, eu tenho bem clara a história, né, da orquestra na minha própria história, né, porque quem me acompanha aqui no Sul de Minas sabe que lá desde 2001 a gente começou esse processo das aulas, dos cursos de música aqui na região, através então lá atrás da Comunidade Adorária, que era um grupo, né, de jovens que atuavam na zona rural, aqui de Varginha, na Vargem, bairro da Vargem, principalmente, depois em outros bairros. Mas desde da pandemia, nós iniciamos o processo da associação, né, de retomar esse lado da associação que havia parado, e começamos a conversar eu, a Lê e o Airan. Como é que é para você, Airan, vir para uma orquestra que está fora porque o Airan, para quem não conhece, foi músico da Sinfônica Brasileira Jovem, da OSB Jovem, né? Foi músico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, teve assim, experiências fantásticas com grandes músicos do Brasil e do mundo, e hoje está fincando o pé aqui no sul de Minas, né? Uma cidade, numa região onde a tradição, a cultura da música sinfônica não é tão arraigada, né? Temos cultura demais, temos música demais, mas não temos essa tradição sinfônica da música de orquestra, da música de concerto. Como que é para você isso, Airan? Olha, Cassiano, eu fico muito feliz, na verdade, porque eu gosto sempre de fazer o exercício de imaginar o Brasil sendo um continente, né, como formado por vários países. Você pegar o Brasil inteiro e colocar em cima da Europa, dá quase que o tamanho da Europa inteira. Então, se a gente pegar Minas Gerais, a gente pode tranquilamente falar que Minas é um país. Se a gente entende que o país Minas Gerais tem 856 municípios ou mais, aí a gente vê que, de fato, a gente precisa entender esse Estado enquanto um país do ponto de vista da organização da sociedade, né? E aí pensar na música sinfônica, na cultura em geral, mas em específico na música sinfônica, num pedaço desse país, é extremamente necessário, porque estados federativos, né, se organizam em geral, infelizmente, do centro, ou seja, das capitais, né, dos centros econômicos e políticos, para os interiores. E aí, para
para cidades que não estão nesse centro metropolitano, né, ali da metrópole da capital, eles vão ficando meio que com os restos, né? E isso é horrível, ainda mais se a gente pensar num estado do tamanho de Minas Gerais, que é o estado, se não me engano, que tem mais municípios no Brasil, a gente perde uma grande oportunidade de material humano, material cultural, das culturas locais, e também de iniciativas que movimentem a economia. Então, eu tendo a ver Minas Gerais como um país. Sendo Minas Gerais um país, seria muito pouco a gente pensar que a dinâmica cultural e econômica em torno da cultura se ficasse muito restrita a esse centro que é Belo Horizonte. Então, eu hoje, como professor de violino da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma alegria muito grande de poder espalhar esse movimento, que, de novo, ele tem uma interface cultural, artística, musical, mas tem uma interface educacional que caminha sempre junto, porque é a formação do ser humano. Então, pensar a partir desse lugar que eu estou em ajudar todas essas iniciativas locais, em crescer junto, construir junto, né, para essas iniciativas locais que não estão nesse centro político, que é Belo Horizonte, é um prazer enorme. E aí poder colocar novas gerações em movimento a partir disso, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer na nossa vida. Eu, pelo menos, entendo assim, né, que a gente tem que deixar aí coisas que vão sobreviver muito mais tempo do que nós. E eu vejo nesse projeto essa possibilidade. Você falou algumas coisas que me são muito caras. Assim, todo o projeto ele é construído, todo o projeto da orquestra aqui, ele é construído em alguns pilares, né? Um deles é o lado pedagógico, né? Então, o projeto ele tem aulas que ele oferece, ele tem cursos, oficinas que ele oferece, e ele nasceu de oficinas e cursos. Os nossos concertos todos são pedagógicos, né? Quem tem ido aos nossos concertos, a gente sempre tenta contextualizar a música, contextualizar o compositor, contextualizar a sociedade que aquela obra foi criada. Tem outra coisa que me é muito cara quando você diz assim, de trazer o local, né, sair do macro para o micro, né, sair de pensar a imensidão de Minas Gerais e vir para o sul de Minas, imensidão de Brasil, e vir Minas Gerais, sul de Minas, mundo, Brasil, e vindo sempre de fora para dentro. Desde o começo, para mim, é muito caro que a gente sempre trabalhou muita música brasileira, né? Sempre, de todos os concertos, com exceção, teve um concerto que a gente fez inteiramente dedicado a um compositor europeu, mas mesmo assim, no bis, a gente trouxe uma música brasileira, né? A gente sempre tem tido um contato muito grande com a obra dos compositores brasileiros. Para mim é muito, muito, muito importante, e para mim é muito importante desde sempre, desde que a gente começou essa conversa, não só da música brasileira, como da música brasileira feita hoje, né? A gente tem muita coisa que aconteceu durante esse primeiro ano da orquestra de música do dia de hoje, né? Falar música contemporânea é muito complicado, porque até hoje Schoenberg é considerado contemporâneo, né? As pessoas falam, vamos tocar música contemporânea, fala de música de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, mas a gente está falando de música atual, né? Composta que ainda está com o cheiro da tinta, da caneta, né? Hoje não da caneta, mas da impressora do compositor, né? Isso para mim é muito importante, e eu acho que é importante vir de encontro ao que você falou, né? A gente tem feito consolidado um projeto de cultura local, regional, nacional e atual, né? E atual. Isso é muito importante. É cultura viva, né, Cassiano? Eu brinco, uma brincadeira muito séria, que, ok, existem referências e todo um processo histórico na música que nos conduz até hoje, até o que a gente vive, o que a gente escuta. Isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser valorizado, mas é muito mais dinâmico e nos impulsiona muito mais para o futuro fazer a música das pessoas que estão vivas ao nosso redor hoje do que qualquer outra coisa. Se a gente imaginar que Bach, Mozart, Beethoven não tivessem ninguém para ouvir, provavelmente eles não teriam composto, né? Uhum. Então, a gente precisa cultivar os compositores que estão vivos hoje no Brasil, trazê-los para salas de concerto, trazê-los para o que é feito na cultura em geral, para a gente poder ter uma cultura amanhã nossa, porque senão a gente vai ficar só repetindo o passado e o que é europeu. Então, tem o seu valor, o que está no passado, tem o seu valor, o que vem da tradição europeia, mas a gente tem muito a acrescentar isso tudo.
barroco, né, que de certa forma é o início dessa tradição musical europeia, né, da música instrumental. Então, na Europa, até o século XVI, assim, né, vamos dizer ali, por volta de 1500, e a partir disso, a música que hoje a gente conhece como música de concerto, música sinfônica, ela começa a nascer tal qual a gente a compreende. E esse repertório, no caso, Concerto Grosso de Corelli para cordas, é um repertório que vai ser a base para tudo que vai acontecer depois. Então a gente está aqui falando por volta de 1600 para entrar em 1700, período barroco, portanto, né? E tudo que vai acontecer no século XVIII, XIX e XX vem daí, né, desses acordes iniciais, porque também, de certa forma, é o início da história dessa música que a gente concebe como música sinfônica, música de concerto. E esse primeiro concerto, a gente vai colocar ele inteiro aqui, né? Foi pensado assim, a gente fez um panorama geral, né? A gente vem lá do barroco até o Herbert Schumann, que é um compositor ainda vivo, uma peça recente dele. Só fazer um comentário, que o público já pode observar, que desde o início para nós é muito importante a gente dar essa terceira dimensão da música, né? Se a gente pensar no espaço, né, onde a gente vive e tal, são 3 dimensões: altura, largura e profundidade. E em música, pelo menos para mim, é muito caro a gente dar essa profundidade que, no meu entender, a dinâmica que dá. Nesse início a gente tem um momento forte, a gente tem fraco, depois vai voltar forte de novo. Isso é algo que está acompanhando desde o início nesse nosso trabalho, né, eu e o Cassiano. E a gente vê que no primeiro concerto da orquestra a gente já consegue realizar isso bem feito, o que é difícil. É difícil. Em geral, as pessoas não fazem bem dinâmica, mas sem dinâmica é como se a gente estivesse olhando para uma tela 2D sem nenhuma profundidade. E aí a música, ela nos dá essa profundidade através da dinâmica.
Mozart é muito complicado, porque ele é muito transparente, né? Fica muito evidente, assim, não tem como você fingir, tá tudo ali muito claro, né? A ansiedade, tem um momento assim, de muita ansiedade, né? Principalmente no acompanhamento, a questão do que a gente estava falando sobre ainda não está todo mundo raciocinando como sendo um naipe, né? Fica muito óbvio, muito claro, porque as linhas são muito cristalinas, né? Então, não é como no anterior do Barroco, que é tão denso que dá para disfarçar, dá para passar despercebido. No classicismo já não dá, né? No classicismo tá muito... Tem uma luz ali piscando em cima, né? Um edge em cima de quem... Errei! Errou! Por aí vai, né? E, ao mesmo tempo, é uma peça, uma obra sempre muito importante do ponto de vista da construção de uma sonoridade da orquestra, né? Por isso, porque é tudo tão evidente, fica tudo tão exposto, que para a orquestra crescer é um repertório essencial. Então, para cada músico crescer, com certeza, passar pelo repertório clássico é essencial. A gente está falando de Mozart, né? Então, localizado ali na segunda metade do século XVIII. Mas, para uma orquestra, ela construir esses nuances, esses detalhes, é essencial. A gente sempre ter Mozart no nosso repertório. E é isso, é muito gostoso de ouvir Mozart, porque você vai percebendo que, eu brinco com os meus alunos sempre, é como se fosse uma ópera. Você vê os personagens ali em cima do palco, né? Então, é muito importante a gente poder cultivar esse tipo de repertório, sempre, nunca deixar ele muito tempo de lado, porque é ele que vai nos dar o substrato necessário, os nutrientes necessários para a gente fazer com muita qualidade tudo que vem depois, porque a qualidade, ela vem dos detalhes, né, Cassiano? Então, não existe qualidade sem observar detalhe. Se a gente tem a oportunidade de trabalhar os detalhes, a gente ali na frente vai colher essa qualidade, não tem como, né? Então, assim, a gente sempre busca a perfeição é um ideal humano, né? Eu brinco que tudo que a gente consegue realizar é perfeito dentro de tudo que a gente tinha como possibilidade naquele momento. Tá todo mundo tentando dar o seu melhor, mas a gente sabe que essa perfeição, ela exige um aprimoramento constante e ela nunca vai ser dada. Sempre tem para onde melhorar, né? Então, foi muito gostoso ver que no Mozart, diferente do Corelli, ali parece que as coisas estão muito mais definidas. A gente trabalhou no ensaio muito mais tempo o Mozart do que o Corelli, né? Por causa disso, porque o Mozart deixa a gente muito mais tenso, então no ensaio a gente gasta mais tempo. E dá para ver que tem muita coisa funcionando melhor, as regiões de arco dos naipes estão mais juntos, né? Porque é isso, fica mais exposto, a gente vai trabalhar mais com o tempo que a gente tinha, né? Então, muito feliz de voltar nessa peça e ver que a gente conseguiu entregar esse resultado. É um resultado ainda que, num concerto à frente, a gente vai repetir esse mesmo Allegro, acho que em abril ou maio, não me lembro, né? Mas aqui a gente já viu um crescimento enorme nessa comparação. Nós fizemos ele completo depois, né? Fizemos completo. O que eu acho interessante é porque quando a gente fala de técnica, as pessoas pensam só da capacidade de executar o que está na partitura, a música, ali, né? Capacidade muscular, né? Mas quando a gente fala de técnica, a gente está falando também de capacidade de interpretação que vai além da capacidade muscular. A capacidade muscular está a serviço de um diálogo, de um discurso, né? De uma semântica musical, né? E quando você fala de Mozart, de classicismo, você está falando de um discurso muito claro em que todo mundo está conversando de maneira... Não é igual no Barroco, em que está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Como se fosse uma feira, né? No Barroco, você está todo mundo falando coisas importantes, mas ao mesmo tempo, né? No classicismo, a conversa é um pouco mais refinada. Não quero falar coisas que as pessoas entendem errado, mas no sentido em que a conversa ela é um pouco mais elegante, no sentido de que eu estou falando, o Ayran está ouvindo, e o Ayran já dialoga comigo, né, de uma forma que fica mais inteligível a quem está fora do diálogo, né? Imagina essa questão da feira, quem está numa feira escutando todo mundo falar ao mesmo tempo, você tem que focar em conversa de uma maneira individual, o que cada um está falando, né? No classicismo, não. No classicismo, você consegue acompanhar a conversa entre os naipes, né, de uma forma muito mais tranquila e mais clara. E no caso de Mozart, com toda uma questão de perfil dele, de escrita dele, que traz toda a ironia dele, né, traz todo um sarcasmo que Mozart tem, e que isso não é só muscular. O músculo tem que ser capaz
de traduzir o que está na leitura do intérprete, no caso do regente, dos músicos em si juntos. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, começar a plantar isso. Óbvio que lá na frente, no concerto da frente, onde a gente trabalhou o concerto inteiro, a obra inteira, os 4 movimentos, e nesses 4 movimentos a gente conseguiu ter mais tempo de discussão sobre essa obra, a gente conseguiu transparecer isso mais. Mas a semente já está ali, né? Já está nesse primeiro concerto, né? Uma semente de um discurso, né, acontecendo. E não só soltar as notas ali a esmo e achar que isso vai fazer música, né? Exatamente, muito bom. Eu sou muito fã de Mozart, eu acho que toda orquestra precisa ter no seu repertório constantemente, porque a gente cresce muito. E é lindo ver esse crescimento, é evidente, assim. Acho interessante, assim, não é papo de pai falando de filho, não. Assim, acho que é importante contextualizar que muitas orquestras, muitas vezes, até o primeiro concerto, levam meses, né? Levam, às vezes, 1 ano de trabalho. A gente tinha acabado de se conhecer, né, Irã? Eu e o Airan já tinha um relacionamento, mas os músicos ali, teve gente que nós conhecemos na semana desse primeiro concerto. A dinâmica dos nossos ensaios e apresentações são sempre assim, anteriormente, no dia anterior aos concertos, os músicos vêm, nos preparamos, ensaiamos, né, discutimos, dia seguinte a apresentação. Então, dentro desse contexto, o que foi apresentado é algo, para mim, inimaginável, e principalmente quem for acompanhar os vídeos aqui, até chegar ao último concerto, ao 10º concerto do ano passado, o grau de evolução, a curva de evolução, né, do trabalho que foi feito é absurdo, né? Hoje, com a cabeça de quem saiu do 10º concerto agora em dezembro, revisitar esses primeiros concertos é bem interessante. Concordo totalmente, Cassiano. É muito interessante a gente passar o ano inteiro, vai desenvolvendo o trabalho, chega no final do ano, e hoje a gente olha para o primeiro concerto, a gente vê como muda a maturidade, né, do toque. E ainda assim, a gente já partiu de um lugar muito bom, dado o contexto que a gente tinha. Né? Então, a gente já observa que tem cuidado com dinâmica, a gente já observa que os músicos estão observando qual região do arco toca, a gente está tocando junto, a musicalidade vai todo mundo na mesma direção, então a gente já estava atento para isso. Né? Mas a gente melhorou isso tudo muito mais. E uma outra coisa que chama a atenção também é como o som da orquestra, o número de músicos que tem em cima do palco nesse primeiro concerto, em comparação com o final do ano, muda, e o som de cada naipe vai mudar também. Isso tudo junto, né? O trabalho contínuo, certinho, todo mês. Essas mesmas pessoas se encontrando para desenvolver esse trabalho. Vão amadurecendo juntas ao longo do ano. E também a orquestra, ela dá uma engordada, faz muita diferença para o resultado que a gente apresenta. Esse concerto interessante que ali a gente ainda está com 3 violas somente, né? Que era o nosso querido Alê. Ale foi uma pessoa importantíssima no começo do projeto, depois ele não pôde continuar com a gente. O Vitor está ali também, né? Nesse primeiro concerto, na viola. Os dois não continuaram. Eu acho que o Vitor já no segundo não veio também, né? Isso mesmo. O Vitor e o Ale já desde o segundo concerto não vieram. O João assume, né? A chefia do naipe. E a gente termina o ano, o 10º concerto, com 5 violas, né? E tirando os dois, o resto do grupo veio inteiro, né? Não teve nenhuma outra mudança de gente que deixou de participar, né? Que veio somente o Ciro, né? O Ciro acho que fez 1 ou 2 concertos. Mas também na viola, né? Mas também na viola. Isso. A viola foi onde a gente teve várias mudanças, né? Nos outros instrumentos a gente só ampliou, né? Não teve pessoas que deixaram de participar. Teve a Mariana. Hã? A Mariana. Sim, a Mariana que participou do primeiro concerto, e Mariana, filha da Leonilda, fica um abração aí para ela, mas que também participou e depois não esteve mais presente. E aí a gente percebe como é importante a participação de cada pessoa, né, Cassiano? Porque, assim, sem essas pessoas que participaram só no primeiro, o primeiro não teria acontecido. Uhum. Né? Então é muito importante a participação de cada um, e eu fico pensando que hoje também, cada um de nós, é muito importante a gente estar para chegar em algum lugar que talvez daqui a 50, 60 anos a gente não tenha ideia onde foi. Então, o que você falou é importante, por exemplo, se a gente não tivesse o Ale e o Vitor, que são pessoas sérias, responsáveis nesse primeiro, talvez a gente tivesse mais dificuldade, né? Porque a gente tinha em cada naipe ali o Camilo
no baixo, que é uma pessoa que a gente... não é só tocar bem, né? A gente precisa também ter confiança em quem está ali, né, no grupo, em quem saber que a pessoa vai estar ali, ter responsabilidade. Então, tem certo... Nesse primeiro concerto, que a gente não se conhecia, né, nós não nos conhecíamos ainda. Você conhecia grande parte do grupo, mas eu não. Tinham algumas pessoas que não eram, que você também não conhecia, né? Por exemplo, o pessoal de Alfenas. Eu acredito que o Bruno você já conhecia, né? Eu acredito, né? Sim. Mas os meninos do violoncelo, o Léo e a Rafa ainda não. Nós nos conhecemos ali. Então, pessoas que depois deixaram uma marca grande no processo até o último concerto ano passado, mas que nesse momento ali ainda eram pessoas que muitos de nós não nos conhecíamos há 24 horas antes, né? 24 horas antes a gente ainda não se conhecia, né? Então, é importante ter o Vitor e o Ale ali foram pilares importantes para nós. Legal. E aí, pegando um pouquinho no pé da questão técnica, né? Eu acho que a gente já pode indicar aí que ali de primeiro para segundo violino a afinação pega um pouquinho, tem um outro momento, né? E eu acho que entra muito nisso que o Cassiano acabou de falar. Além do fato da gente não se conhecer todos, o fato da gente estar tocando num palco pela primeira vez, a maior parte daqueles músicos, juntos pela primeira vez há tão pouco tempo, né, nos indica o quão acertadas foram as decisões para a gente chegar ali e conseguir apresentar esse resultado, porque, pelo menos na minha percepção aqui agora, o que pega um pouquinho é mais a afinação de um outro trecho, tipo 2 trechos no final de frase, a afinação não pega tanto, mas o restante está super encaixadinho, está musical, está super... Algumas coisas de grave, de baixo, né? Algumas coisas de baixo que passaram, mas é dentro desse contexto, né? De um grupo que acaba de se conhecer, tudo novidade, né? A gente fez um ensaio, né, Cassiano? Um ensaio e caímos para a estrada, né? E assim, uma coisa que acontece muito em grupo, né? Em grupo, para quem está assistindo aqui, às vezes não tem esse contexto, às vezes as pessoas são as mesmas. Às vezes nem evoluíram tanto tecnicamente naquele ano, às vezes nem estudaram, mas o fato de você trabalhar em conjunto, né, você vai criando uma organicidade que quando você senta para tocar, você se transforma meio que quase que um corpo mesmo com as pessoas que estão ao seu lado, né? Quando você começa a confiar na pessoa, você começa a confiar no que você está ouvindo. Então, tudo isso modifica a tua afinação, modifica a tua dinâmica, modifica teu timbre, né? Se você escuta esse mesmo grupo, tirando o violoncelista que trocou de instrumento, todos tocaram do primeiro concerto ao último concerto com o mesmo instrumento. Mas se você escutar a sonoridade dessa orquestra, ela não é a mesma, né? Vai mudando totalmente. Para quem não conhece essa realidade, pensa que mudou tudo. Não mudou tudo, né? O que muda é essa capacidade da gente conseguir ter empatia, uma empatia musical com quem está sentado do nosso lado, ao ponto de a gente virar um, né? A gente aceitar virar um. Nesse primeiro momento aí, está parecendo, ainda não tem namoro acontecendo, né? As pessoas ainda estão se conhecendo, vendo se vai rolar um match ali, né? Mas, então, tudo isso influencia na afinação, tudo isso influencia no jeito de tocar. Às vezes você não está ainda colado no jeito que o outro faz o arco, no jeito que o outro raciocina, no jeito que o outro vibra, no jeito que o outro, o trilo, né? Tudo isso influencia, né? O jeito de tocar começa a virar um só, né? Um só dentro de uma orquestra. Depois que você aprende a confiar em quem está do seu lado. Exatamente, é um trabalho sempre muito conjunto. E as dinâmicas, né? Até onde você vai fazer o crescendo, né? Você vai sair daqui, vai vir até aqui, mas o outro veio só até aqui. Mas por que eu tenho que escutar o outro e não ele me escutar? Então, até essa questão de até que ponto você respeita a liderança do outro, até que ponto o outro respeita a sua liderança, né? E nessas decisões que acontecem em tempo real, porque são muitas coisas que acontecem ali. Vou seguir o que o outro está fazendo ou não, né? E isso vai acontecendo durante concerto a concerto. Sim, e uma coisa que eu sempre fico pegando bastante no pé do pessoal na orquestra é a gente conseguir cada naipe ter um som do naipe. Então, assim, a gente vê ali 5 violinos no primeiro violino, né, que são aquelas 3 primeiras estantes ali na frente do lado esquerdo, facilmente consegue soar-se 5 pessoas diferentes tocando. Mas não, o que a gente busca é que
cada vez mais que seja um naipe, um som de naipe. Então a gente tem que buscar a mesma região de arco, a gente tem que buscar, às vezes, o mesmo dedilhado numa mesma corda, às vezes a gente tem que buscar, e às vezes não, sempre a gente tem que buscar o que é mais difícil, a cor do som, é como se fosse um timbre único, todos esses violinos. Mas claro que não é, cada violino vai ter o seu timbre, cada violinista vai ter sua cor. Mas se a gente tentar amalgamar o som do naipe de tal forma que a soma de 5 é 1, e não a soma de 5 é 5.
música maravilhosa, né? E eu acho que... Eu lembro da minha memória, logo após esse primeiro concerto, eu lembro que, para mim, esse foi um dos pontos altos. Eu saí do concerto e lembrei, essa peça... Naquele momento aconteceu uma mágica. Né? E dá para ver aí na efusividade do público, né? O público até gritou no final dela, assim, porque realmente, além da música ser linda, eu acho que a gente conseguiu executar ela super bem. É uma música muito difícil. As pessoas que conhecem um pouquinho de música, veem, não tem nada muito rápido, milhares de semicolcheias e tal, então deve ser mais fácil. Não, pelo contrário. Quanto menos movimento, quanto mais a nota é longa, mais difícil é de sustentar isso com o naipe todo, aquela energia e costurar todas as partes. Além de, claro, né, conseguir realizar as dinâmicas com todo esse refinamento é algo muito difícil. É realmente... Tem aspectos de dinâmica, né? Vai do 3D até... Tudo. E com muita elegância. Acho assim, para mim especificamente, essa música ela tem um apelo muito forte, porque ela tá desde a minha época de formação, né? É uma música que sempre acompanhou o meu histórico de apresentações. Quem conhece o projeto Kim Varginha sabe quando a gente montou uma orquestra pedagógica que lá em 2009 a gente executava essa peça. Então, para mim foi muito emocionante tê-la no repertório nesse primeiro concerto. Ela está depois no concerto inteiro dedicado a Grieg novamente, mas ela está no primeiro concerto, foi muito importante para mim. Ela faz a virada de página, né, entre os europeus e os brasileiros, que é a partir dela que a gente começa a fazer a música brasileira neste concerto aí, especificamente, muito contextualizando que o Grieg teve uma importância na formação do Alberto Nepomuceno, que é a próxima música. Então, e ver os músicos se entregando como se entregaram, né, para realizar todo esse desenho de performance, todo esse desenho de dinâmicas que a performance exigia, né, realmente vindo todos juntos, né, já desde esse primeiro conceito, que eu acho que é o mais importante. As pessoas podem achar que não. A afinação, não, mas a dinâmica, ela é algo que para mim, ela supera todo o resto das questões técnicas, né? Você conseguir trazer a dinâmica da forma como a gente vem trabalhando, né, ainda desde dos primeiros ensaios, faz com que realmente música aconteça, né? Tinha mais ou menos havia uns 15 músicos. Nós terminamos o ano com 21 músicos no palco, mas começamos com menos. Fazer com que todas essas pessoas venham juntas, caminhem juntas, cresçam, decresçam juntas, foi algo que me marcou muito já nesse primeiro concerto. Exatamente, Cassiano foi falando e eu fui lembrando assim que existem parâmetros em música, né, para quem está nos ouvindo, que são muito importantes da gente observar sempre, né? Então, Cassiano estava colocando a questão do ritmo, a questão das alturas, né? Então, tocar junto, tocar afinado, trouxe de quão importante é para ele, também para mim, a questão da dinâmica vir enquanto um aspecto mais artístico ainda, né? Porque se a gente for pensar altura é frequência, então é matemática de alguma forma, tá afinado ou não tá? Está naquela frequência exata. Ok. A gente está falando de ritmo, existe uma régua onde há o pulso e dentro desse pulso as notas se organizam de uma determinada forma ao longo do tempo. De alguma forma, isso também é matemático, ou está naquele exato ponto ou não está. Agora, então, o que torna a arte arte? Aí vão entrando outros aspectos, né? A dinâmica, a agógica, a cor. Então, a gente percebe o quão complexo e rico é um fazer musical, com uma orquestra, ou seja, com muitas pessoas diferentes tocando. A gente tem todos esses aspectos musicais e tem todos os outros aspectos humanos, porque, afinal de contas, cada indivíduo é um ser humano com as suas individualidades e as suas complexidades. Então, percebem como é quase um milagre fazer música junto? Porque além de todas as nuances musicais, esses aspectos que a gente falou, altura, ritmo, dinâmica e tudo mais,
existem todas as variantes humanas, e existe o encontro disso tudo e a gente fazer isso junto. Então é quase um milagre a gente ver a música acontecendo de forma conjunta num grupo grande de músicos, né? E eu acho que uma das belezas em assistir um concerto é presenciar um milagre. Aí, assim, só para não parecer que a gente está sendo negligente, tocar afinado e tocar no ritmo é o mínimo que se pressupõe de alguém que estuda e que se propõe profissional, né? Excelente. E esse ponto é o mais importante, eu acho, né, Cassiano? Porque se a gente entende a arte como um veículo de, de tentar comunicar algo, um veículo de expressão, a gente tem que falar, então, de expressividade. Não tem como. Né? Então, como é que a gente vai falar da música se ela não é uma linguagem? Né? Então, a gente tem que encarar isso. O básico, ok. Até um nível iniciante, intermediário, vai. Agora, falando em nível de fazer a arte, a gente tem que ir o tempo todo bater na tecla dessa expressividade. A dinâmica é uma coisa que conduz para isso, a agógica, que é como o tempo pode ir e vir, né? Onde estão os apoios da melodia, da harmonia, isso tudo tem que ser tratado de uma forma essencial.
Então, Cassiano, uma coisa que eu acho muito legal da gente aproveitar essa obra como sendo a obra desse primeiro concerto, que faz a mudança da Europa para o Brasil, é entender que mesmo sendo um brasileiro, ainda é uma música muito europeia, né? Então, Nepomuceno, ele foi para a Europa estudar, ele foi estudar a tradição musical europeia, de fato, e foi trazer isso para o Brasil. É muito diferente daqueles nacionalistas que virão a partir dele, né? E graças a ele, de alguma forma também, como o próprio Villa-Lobos, né? Que a gente vai dar sequência aí no concerto. E aí é interessante a gente observar que a gente fala de uma música brasileira feita por um brasileiro, mas não tanto com material brasileiro. Tem uma outra coisa que talvez a gente possa, né, pescar e fisgar como sendo uma tópica brasileira, algo que remeta talvez a uma seresta, a de fato uma serenata brasileira. Mas a forma da música ainda é muito aquela valsa vienense, né? É uma melódica sutil, né, brasileira, talvez, né? Algum contorno, mas ritmicamente não há nada. Talvez o início ali, já da utilização do pizzicato, né? Que depois os compositores depois vão sincopar, né? Com o brasileiro, coisa que talvez ele traga, mas ainda é muito tímido, né? Muito tímido, ainda muito europeu, né? Apesar, como você falou, de ser nacionalista, mas ainda muito europeu. Sim, Nepomuceno ele vai tentar começar a propor isso, né? Mas é isso, alguém precisa começar, para aí 20, 30 anos depois poder aparecer um Villa-Lobos da vida, um Guarnieri, o movimento modernista no Brasil. Agora, é importante a gente também indicar que é um repertório muito difícil, porque o tempo vai e volta, ele muda o tempo todo, tem melodias que são muito virtuosísticas, rápidas, que a gente precisa fazer muito juntinho e depois puxar o freio e fazer lento. Então é uma obra bem difícil, é um desafio para toda orquestra que toca, e é uma música de altíssimo nível, né, de rigor. E ele, em vez de separar em movimentos, né, ele fez como se fossem conteúdos internos de um grande movimento, né? Então, as mudanças, você vê bem claro as mudanças de ambiente da música, né? Das partes, mas são internas dentro de um grande movimento. Então, a linearidade, né? Você não para começar um segundo movimento. Ele já vem direto e muda e volta e muda a tonalidade. Então, quer dizer, já é uma dificuldade meio grande aí, né, sobre essa questão, né, de executar com clareza, né. A gente revisita também essa obra, né, durante o ano nós voltaremos a tocá-la em 2023, e aí quem estiver acompanhando esses vídeos vai ver que essas nuances aparecem com mais clareza depois. Excelente, muito bom revisitar essa história. História recente.